Tchan, tchan. Bem-vinda novamente, Cris, Branca Farias, Lulóio, seja bem-vinda. Estamos aguardando o Maurício entrar para a gente começar, enquanto ele não está aqui ainda online. Gostaria que você escrevesse qual a sua maior dúvida e o seu maior desafio em relação ao perdão. Maurício Zagari já online com a gente, que coisa boa! Coisa boa, Zagari, é só você apertar na solicitação para fazer parte da live, e aí eu te adiciono. Cris escreveu, eu perdoo de coração, mas ainda sinto mágoa. Eu perdoei? Nós vamos conversar principalmente sobre isso, Cris. Lívia, Nádia, sejam todas bem-vindas. Agora, Dani, sejam todos bem-vindos a essa live especial. Maurício, que bom tê-lo conosco. Olá, Duda. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Consegui, né? Essa live eu posso dizer a você que é resposta de oração. Amém. Espero que eu possa estar à altura aí e contribuir com todas aquelas que estarão aqui conosco, viu? Que bom. Estão chegando algumas pessoas. Minha amiga Eugênia Miranda, beijo grande. Muito bom contar com essa audiência, com essa participação. A Zagra estava pedindo para que as pessoas escrevessem aqui um pouco sobre qual o maior desafio delas em relação a esse tema, perdão. Né? Um tema que, como diz o meu bispo, pastor e discipulador Alexandre Ximenes, é muito bom de falar, é muito bom pregar sobre perdão. Difícil é vivê-lo, difícil é aplicá-lo na prática, é vivenciá-lo. Então, é realmente um grande desafio. E por isso que o tema dessa live escolhido foi Por que perdoar quem não merece? Seja bem-vindo, o espaço é seu. Vamos conversar. E é um excelente tema, viu? Não é? Eu estou à disposição. Você me conduz e aí a gente vai conversando, tá bem? Vamos lá, estamos aguardando ainda algumas pessoas entrarem. Muitas pessoas, Zagres, costumam confundir perdão e merecimento, perdão e esquecimento, perdão e a volta de uma convivência, né? O que você traria em relação a essas comparações, em relação ao perdão, a esses requisitos que as pessoas geralmente exigem de si mesmas para poder liberar um perdão? Eu sinto, quando eu abordo esse tema, principalmente com mulheres, que é o meu público-alvo e é com quem realmente eu tenho experiência, é como se elas precisassem esperar sentir o desejo de perdoar e também encontrar uma razão palpável para que isso seja feito, sabe? Aquela satisfação do ego, uma satisfação ao meu desejo de vingança, ao meu desejo de justiça, como um requisito para que eu possa perdoar, porque senão esse perdão seria uma espécie de benefício que eu estaria concedendo a quem me machucou. Então eu não estaria ensinando, eu estaria até abrindo espaço para que isso voltasse a se repetir, porque a pessoa já contaria com o meu perdão. Enfim, são os questionamentos que eu costumo ouvir e eu vou fazer aqui exatamente o papel do público que eu atendo. Vou reproduzir para você essas perguntas para que elas tenham o grande privilégio de ouvi-lo a respeito desse assunto. Então, a gente pode conversar com isso, sobre perdão e merecimento, perdão e sentimento do desejo de perdoar, a decisão de perdoar, enfim. Vamos lá. Sim. Bom, você em 30 segundos, você tratou de uma série de questões que são as que com mais frequência são levantadas quando você fala sobre esse assunto. Isso. Né? E aqui é importante eu dizer uma coisa, eu não sou psicólogo, né, eu não sou coach, a minha área de especialização é a teologia. Então, sempre que eu tratar da questão
do perdão aqui vai ser não à luz de Freud ou de Jung ou quem for, mas sim da Bíblia. Sempre é o meu foco, tá? Bom, tem diversos assuntos dentro do que você falou. Uma coisa que eu percebo, porque assim, só para situar por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Já há alguns anos, desde 2014, quando foi lançado, eu já escrevi 3 livros sobre esse assunto, sobre perdão, que o primeiro chama-se Perdão Total, foi lançado em 2014. Maravilhoso. Desde então, eu tenho tratado muito desse tema, eu tenho estado em lugares falando sobre esse assunto, eu tenho conversado com muita gente, porque naturalmente, né, Duda, a gente vai, por exemplo, fazer uma palestra. A primeira vez que eu estive na igreja do Dom Ximenes, né, na Recon, foi justamente para falar sobre esse tema. E é muito comum as pessoas, depois que a gente faz a palestra, a gente chega e vai conversar com as pessoas, elas trazem as suas questões pessoais, trazem as suas dificuldades, e a gente escuta muito isso. E o que eu percebo é que a grande dificuldade do cristão para perdoar vem da ignorância, mas não no sentido negativo da palavra. Ignorância no sentido do desconhecimento. Porque nós somos como peixes no aquário. Né? O mundo em que a gente vive é como um ambiente, e se essa água que está ao nosso redor ela é poluída, ela vai poluir o peixinho que está ali dentro. Ele acaba se contaminando. O mundo em que a gente vive nos passa muitas informações, muitos conceitos, muitos princípios que não são os bíblicos. E a gente, como está nadando nessa água todo dia, né, a gente fica ali na igreja 2 horas por semana, lê a Bíblia alguns minutos, tal, mas o resto do tempo a gente está imerso nesse aquário, sendo influenciado por esses princípios, esses conceitos, etc. Então a gente acaba introjetando isso. Então o que eu percebi é que a maioria dos cristãos desconhece o que a Bíblia fala a respeito de perdão. Perfeito. E desconhece porque não é ensinado, infelizmente isso. Então essa minha caminhada ao longo desses últimos 5 anos e dos 3 livros que eu escrevi, tem sido no sentido justamente de tentar ensinar para as pessoas e de cutucar os líderes a que eles ensinem as pessoas também. Então, tudo isso que você falou, todas essas questões que você pontuou, elas fazem parte do cardápio que as pessoas sempre apresentam. A pessoa não mereceu, eu não esqueci, eu não estou sentindo vontade, eu continuo com raiva, fulano não se arrependeu. É uma série de questões. Para tratar isso, a gente tem que ir uma a uma, né? Porque cada uma dessas questões tem um posicionamento. Não sei se você quer ir me perguntando ou se você quer que eu vá falando, como é que você prefere fazer? Pode falar. Tá. Bom, o principal conceito para a gente conseguir falar de perdão é um aspecto que é o grande diferencial da religião cristã em relação a todas as outras religiões do mundo. A religião cristã é a única que tem o conceito de graça. Se você vai para o islamismo, para o espiritismo, para o budismo, para o que for, você não vai encontrar o conceito de graça. Que significa o quê? Graça é você receber o que você não merece. Eu merecia ser punido, Jesus apanhou no meu lugar. Né? Muita gente não entende por que Jesus tinha que morrer. Eu já ouvi pessoas perguntarem para mim, mas Jesus não podia vir ensinar o evangelho e depois ir embora para o céu? A resposta é não. Porque ele não foi só um mestre, ele foi um sacrifício. Então, quando Jesus vai à cruz e se sacrifica no meu e no seu lugar, ele está fazendo isso por graça. E graça é consequência do amor. Quando eu amo, eu vou querer o bem de quem eu amo, independente do mérito dela. E aqui eu vou trazer um exemplo. Não sei se você tem filhos, Duda. Tenho 2. Se você tem filhos, talvez quem esteja aqui acompanhando a gente também tenha filhos. E então vai entender bem o que eu estou falando. Deixa eu só que entrou uma coisinha na minha tela. Pronto. Quando você tem filhos e você coloca ele de castigo, você está colocando ele de castigo porque você o odeia, porque você quer o mal dele, porque você é sádico. Essa é a finalidade de você colocar ele de castigo? Não, com certeza não. Não. Disciplina em amor. Em amor, né? Então, Deus age da mesma forma que a gente. Deus nos ama e tudo o que Ele faz por nós tem como origem o amor. Mesmo aquilo que a gente não entende. Né? Mesmo as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, etc. Pois bem,
A graça foi Jesus nos perdoar sem que nós mereçamos, né? A pergunta que eu faço é, quando você recebe Cristo no teu coração, quando você é justificado, regenerado, você merecia ter sido salvo? De forma alguma. Nenhum de nós merecia. Nós fomos salvos por graça. Nós fomos salvos não por nosso mérito. O cristianismo é a única religião em que o nosso mérito não é aquilo que vai nos levar para um estágio superior, né? Se você vai para algumas religiões espiritualistas, é a reencarnação que faz isso, ou seja, é o teu mérito de você ir aprendendo e melhorando. Se você vai para algumas religiões, outras religiões monoteístas, que não o cristianismo, é a lei, é o cumprimento da lei, a obediência, aquela lei que ninguém consegue cumprir. E por aí vai, né? Em outras religiões mais orientais é o karma. E não tem essa questão da graça. Então, na fé cristã, que nos diferencia de todas as outras fés do planeta, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo. Então, eu até separei aqui, tem duas passagens bíblicas que são muito interessantes para a gente entender o grande segredo para a gente conseguir perdoar. Estou lendo aqui do meu último livro, que é o Perdão Total na Igreja, que é um livro para quem foi ferido no ambiente eclesiástico, né? E tem um capítulo que eu chamo O Grande Segredo para Conseguir Perdoar. E tem duas passagens que falam precisamente sobre isso. A primeira está em Efésios, capítulo 4, versículo 32. E que eu vou ler só um trecho para não ficar muito extenso. Mas eu sempre recomendo que leiam o contexto inteiro, tá? Que diz assim: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, o que deve nos motivar a perdoar quem nos fez mal, quem nos magoou, quem nos roubou, quem nos machucou, quem nos traiu, quem nos abandonou, enfim. Cada um conhece onde dói a sua mágoa, né? Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, é olhando para o perdão de Deus comigo que eu vou entender como é que eu tenho que perdoar o meu próximo, né? E a outra passagem está em Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, onde Paulo escreve: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então percebe, é o perdão que Deus nos estendeu que deve servir de modelo, incentivo e motivação para que nós perdoemos quem nos faz mal. Perfeito, Zagra. É aquela coisa, quando eu enxergo a mim mesma com minhas falhas, minhas omissões, meus maus desejos, meus maus pensamentos, eu exerço misericórdia para com o outro. Mas muitas vezes é difícil para algumas pessoas se enxergarem assim e por isso exercem muito juízo contra o outro, né? É um outro ensinamento que eu gosto muito, é aquele que diz que por mais mal que alguém me faça, jamais me fará um mal igual ou maior do que o que eu fiz a Jesus. E, no entanto, eu recebi essa graça. Então, assim como eu recebi, que eu seja canal de bênção desta graça na vida de alguém. Quando eu enxergo o tamanho do perdão que eu recebi, eu não tenho como negar esse perdão ao outro. E eu pontuo muito que é quando o amor de Deus me constrange, eu estou no ponto exato para conseguir liberar esse perdão para alguém. É ser constrangida pelo amor de Deus. Aí a gente não tem coragem de negar a extensão desse amor realmente ao próximo. É isso. Eu acho que esse é o ponto de partida, é o ponto principal. É você entender que se Deus nos perdoou, e quando Ele nos perdoou, nós não merecíamos. Exato. Eu sempre cito, por exemplo, a passagem de Jesus na cruz, porque eu vou pegar várias das frases que você mencionou no início, né, da transmissão aqui. A, eu não vou perdoar ele porque ele não merece. Ou B, eu não vou perdoar porque ele não veio me pedir perdão. Ou C, eu não vou perdoar ele porque ele não se arrependeu. Tem uma série de argumentos. Aí você lembra de Cristo na cruz, né? A gente tem que lembrar que Jesus foi preso injustamente, foi acusado injustamente, foi preso num processo ilegal pela justiça, né? Cristo, ele foi espancado, esbofeteado, cuspido na cara, despido, açoitado, coroas de espinhos na cabeça, cruz nas costas, carregando aquela cruz que devia ter uns 90 quilos morro acima, não era fácil, cravos nas mãos, cravos nos pés.
ele é colocado na cruz. Isso aqui é interessante, porque a dor de Cristo não foi só física. As pessoas acham que Jesus foi crucificado com aquela espécie de uma fralda que a gente vê às vezes nos crucifixos católicos, mas aquilo é uma forma pudica de você representar. Porque o Império Romano crucificava os seus condenados nus na cruz. Era outro elemento. Então Jesus estava nu na frente de sua mãe, na frente de Maria, na frente daqueles que estavam escarnecendo dele. Então ele teve todas as humilhações máximas ali. E na hora que ele está crucificado, depois de passar por tudo isso, ele vira e ele vê quem no pé da cruz? As pessoas que lhe fizeram mal. Os soldados romanos e os mestres da lei judaicos. Ele olha para eles e ele certamente vira para Deus e fala assim: Pai, está ali gente que não se arrependeu, que não merece o perdão, que não veio me pedir perdão, que não mudou de opinião, então manda um raio do céu e fulmina eles. Foi isso que ele falou? Não. O que ele fala? Pai, perdoa, eles não perdoa. sabem o que fazem. E o Estevão também, ao ser apedrejado, quando ele olhou para os céus e vislumbrou a glória de Deus, ele conseguiu imediatamente repetir, né, essa mesma frase, dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí, eu lembro de uma parte do seu livro, Perdão Total no Casamento, onde você fala que por que o perdão é tão difícil e exige tanto de nós? E ele contraria a nossa natureza humana, porque a gente não precisa perdoar quem nos presenteou, quem foi gentil, quem nos fez algo bom. A gente precisa perdoar exatamente aquele que nos feriu, que nos machucou, que deixou cicatrizes realmente, né? Sejam emocionais, sejam físicas em nossa vida. E é por isso que é tão desafiador. Porque quando eu olho para essas machucaduras, eu pergunto: por qual razão eu vou perdoar quem me fez isso se eu sou vítima? E aí, muitas vezes ele nem sequer pediu esse perdão. E aí as pessoas entendem, e essa dificuldade tem a ver com o fato de achar que esse perdão é um favor que eu faço ao outro. Então, na minha cabeça começa esse raciocínio: alguém me machuca, alguém deixa em mim uma cicatriz física ou emocional, e eu ainda tenho que fazer o favor de perdoar essa pessoa pelo que ela me fez. Isso é demais, tá? Né? E aí, quando a gente entende que o perdão é a faxina da nossa alma, para além de ser um mandamento de Deus, para além de ser uma condição para que nós recebamos esse perdão, como a oração que ele ensinou, de dizer: Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, na mesma proporção, na mesma condição. Então, se eu não perdoo, eu mesma estou dizendo a Deus: retém perdão para mim, porque eu não tenho como cumprir a extensão, a condição dele, né? Então, o raciocínio que as pessoas que não conseguem perdoar é esse: se a pessoa não merece, quer dizer que alguém me machuca e sou eu que tenho que fazer um favor? E não lembram que, na realidade, estão cumprindo um mandamento, e, para além de cumprir o mandamento, estão se libertando dessa pessoa, porque quanto mais mágoa eu retenho, mais essa pessoa vai me fazer companhia durante todo o dia. Porque eu não vou parar de pensar, eu não vou parar de agir em direção ao que eu sinto por essa pessoa, ou seja, esse sentimento vai estar me controlando dia a dia, quando eu poderia estar liberta e sentindo paz em relação a isso. Exato. A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente não perdoa alguém que nos fez mal, a gente vive uma realidade que a gente chama de ressentimento. Isso. Né? O que é o ressentimento? O ressentimento é exatamente o que a palavra diz: é ressentimento, ou seja, é sentir de novo. Ou seja, a dor... Aquela dor, pois é. Isso, vivenciar a dor. Então, a dor que você sentiu no momento da ofensa, no momento da mágoa, do que for, aquilo te impacta. Você chora, aquilo dói. Quando você não perdoa, no dia seguinte você sente de novo. E no terceiro dia você sente de novo. E você vai sentindo pro resto da vida. Então, quando a gente não consegue perdoar, a gente vai carregar um fardo muito pesado de ressentimento. Você tocou num aspecto muito importante. O perdão não é um favor para o outro. O favor primeiro é um mandamento, que tem consequências graves, porque tem realidades que a gente às vezes não trata, porque a gente não quer ser, sei lá, não quer pesar a mão em cima das pessoas, mas que são realidades bíblicas, né? Por exemplo, eu não prego Jesus com medo do inferno. Eu não prego: aceite Jesus ou você vai para o inferno. Mas não quer dizer que o inferno não deixe de existir, né? Ele continua sendo uma realidade. Do mesmo modo, a gente não deve perdoar... Duda, eu acho que a sua câmera virou, tá? Só para te avisar. Um instante. Então, assim, a gente não deve perdoar
com medo das consequências. A gente deve fazer porque isso é algo bom, é algo positivo, é algo libertador. Agora, Jesus fala, e os evangelhos mencionam 3 ocasiões em que Jesus fala isso, em que se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, o Pai não nos perdoará dos nossos pecados. Então isso é uma coisa muito grave, muito séria para a nossa vida espiritual. Então, primeiro, o perdão de da pessoa que nos ofendeu, ela é um mandamento, ela é obediência. Logo, não perdoar é pecado. Segundo, perdoar é faxinar a sua alma, no sentido de você se libertar desse fardo de ressentimento. E com isso, você se livra, inclusive, dos teus próprios pecados. Porque quando Jesus fala, se você não perdoa, você não vai ser perdoado, os meus pecados continuam sobre mim. Isso. Né? Uma coisa muito importante, que eu acho muito importante a gente tratar, Duda, voltando até um pouquinho porque a gente falou no início, do desconhecimento das pessoas sobre esse assunto, é que a gente está aqui falando, você precisa perdoar. Eu acho que qualquer cristão sabe que tem que perdoar. Né? Agora, quando você fala isso, você já remete para uma outra pergunta que é fundamental. Ok, eu entendo que eu tenho que perdoar, eu quero perdoar. Agora, o que é perdoar? Isso. Se eu não compreendo exatamente o que é perdoar, eu gosto se você não entende o que é perdoar, você não vai viver isso. Lembrar sem mágoa. Não é esquecer, porque esquecimento é amnésia, mas é lembrar sem mágoa. Eu acho que passa por aí, né? Porque assim, eu vou para a Bíblia, tá, Duda? Eu vou pegar a definição bíblica. A gente vê aquela parábola do credor incompassivo, onde Jesus fala especificamente sobre isso, né? Onde a pessoa, caso alguém aqui não lembre, né? A pessoa, ela tinha uma dívida, foi perdoada, aí ela saiu do perdão que lhe estenderam, ela encontra uma pessoa que devia a ela manda prender essa pessoa, né? Então, assim, literalmente, o perdão, a definição bíblica, se você quiser definir biblicamente o perdão, é cancelamento de dívida. Né? Exatamente, quando a pessoa te magoa, quando ela te ofende, ela contrai uma dívida. Seja uma dívida moral, uma dívida espiritual, uma dívida relacional, o que for. Porém, o que acontece? Se eu entendo que essa pessoa tem que pagar essa dívida, ela tem o poder de me livrar da minha dor. Porque eu fico dependendo de ela tomar uma atitude para que eu possa ficar bem. Uau, então, né? Muito bom. Muito bom. Vamos supor, Duda me machucou, Duda me ofendeu, eu fiquei magoado com Duda. Então eu estou esperando, Duda tem que vir me pedir perdão. Então, nas mãos Duda dela. tem que se arrepender. A minha libertação, a minha paz está nas tuas mãos. Perfeito. Quando eu consigo compreender que o perdão não depende do teu mérito, depende da graça que existe no meu coração, e que você não tem que pagar a dívida, eu tenho que perdoar a dívida, o poder sai da tua mão e vem para minha mão. Perfeito. Muito bom. Então, eu olho para você, eu escrevi isso no Perdão Total na Igreja, é um assunto que eu trato, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, miserável homem que eu sou. E ele fala, que nós somos habitação do pecado, o pecado habita em nós. Então todos nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, mas a gente sempre quer fingir que não sabe que o pecado também habita em nós. Nossa conversão não tirou o pecado de dentro de nós, nossas inclinações continuam. Então, a gente vive numa luta constante, é um cabo de guerra. E aquele que a gente alimenta mais é o que vence. Né? É o pecado ou é o Espírito Santo. E aí eu uso uma seguinte metáfora para ilustrar isso. Vamos supor, Duda, que você está dirigindo um carro. Você vê o sinal fechado, mas você acelera e você atravessa o sinal fechado. Está passando uma pessoa, você atropela e você mata essa pessoa. Quem é o culpado, você ou o carro? Quem conduz, né? O carro. Você é o culpado. O carro não vai ser julgado, o carro não vai ser preso. Ele vai para o leilão, vai ser vendido e vai continuar circulando. Porque o responsável é quem estava no volante. Quem conduz. De igual modo, o pecado que habita em nós é o responsável pelo que nós fazemos. Não é passar a mão na cabeça do pecador. Mas quando você entende que o pecador é o carro na mão do pecado que o dirige, você consegue vê-lo como um instrumento e não como um causador. E aí você não tem ódio da pessoa, você tem ódio do pecado.
E com isso você consegue olhar para essas pessoas como Cristo olhou para aqueles homens no Calvário e como Estevão olhou para os seus executores, dizendo eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Eles são carros na mão do pecado. Eles não estão, eles são, né? Quando são poderíamos instrumentos, né? a agir sob a influência do Espírito Santo que age em nós, que opera em nós o querer e o realizar, nós estamos nos deixando levar pela ação do pecado. Né? E aí muita gente diz assim, mas eu não consigo perdoar. Mas é exatamente quando a gente é fraco, quando a gente não consegue, que a gente é forte, porque é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Então, se eu não consigo perdoar, eu estou exatamente no ponto de dizer, Senhor, opera em mim esse querer e esse realizar. Espírito Santo de Deus, age na minha natureza pecaminosa também. Né? E me faz liberar perdão. Por isso que eu não preciso esperar sentir o desejo de perdoar. Eu preciso decidir perdoar e pedir que o Espírito Santo faça o que eu não posso fazer. Né? É o Deus do impossível agindo sobre mim. É a especialidade, o que é impossível para nós é a especialidade de Deus. E me fazendo liberar esse perdão. Então, se a gente for buscar razões para perdoar, dificilmente a gente vai encontrar razões palpáveis, a não ser o mandamento verdadeiramente, né? Seguir em obediência a Deus. Né? Não permitir que um outro me faça agir em desobediência a esse mandamento, porque eu estou entregando um poder muito grande a essa pessoa de me afastar de uma comunhão com Deus por conta de uma retenção, de um perdão, e por eu estar me alimentando de mágoa, de ressentimento, de muitas vezes de culpa, e nutrindo tanto o meu coração quanto o meu espírito de todos esses sentimentos negativos que a Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele procedem todas as coisas. Então, com o que eu estou alimentando o meu coração? Com retenção de perdão, com mágoa, com ressentimento, ou com o desejo de liberar esse perdão e pedindo ao Senhor que opere quando eu não conseguir fazer isso? Então, foi perfeita essa metáfora, o uso do carro. Então, nós somos realmente como carros sendo conduzidos, né, pela ação do pecado, por nossa própria natureza, porque nós pecamos porque somos pecadores. Então, e quando você consegue isso, quando você consegue separar esse pecado, que é essa força motivacional que leva pessoas a magoarem outros, lidar com compaixão, você consegue lidar com misericórdia com essa pessoa. Porque você compreende aquela coisa, não é ele que é o grande, você não fulaniza o problema. Ou seja, você não atribui ao fulano de tal o problema. Você consegue enxergar no pecado que está no coração dele o problema e você vai tratar o pecado. Porque é aquela questão, por exemplo, Jesus nos diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Isso é um ponto que quando eu estou de frente ao auditório eu pergunto quem aqui de fato, de prática, em atitude, ama de fato os inimigos, levanta a mão. Né? Você vai ter muito pouca gente. Porque a verdade é que isso é uma das realidades menos vividas do cristianismo. Por quê? Por várias razões. Entre elas, essa. A gente não consegue dissociar o mal que levou essa pessoa a ter um conflito com a gente, que levou a gente a chamá-la de inimigo, do indivíduo que eu devo amar. E quando eu consigo fazer essa separação, eu olho com misericórdia. Você tocou na questão, por exemplo, do sentir, do sentimento. Muita gente fala, para perdoar, eu tenho que sentir vontade de perdoar. Não, você não tem que sentir vontade para perdoar. Às vezes você não está morrendo de sede, mas você sabe que você precisa beber água para você continuar vivo. Às vezes a pessoa que está passando por uma situação de saúde, está no hospital, perde o apetite. Aí você vai lá com a sopinha na boca, você continua precisando se alimentar. Se ela não se alimenta, você coloca na veia, ela precisa de nutrientes. Então tem determinadas questões que não dependem de sentir. E aqui, como nós já falamos, a questão de perdoar, primeiro, ela é um mandamento. A gente não obedece a Deus porque a gente sente, não, hoje eu acordei com vontade de sentir a Deus. Estou sentindo um negócio aqui que vai fazer obedecer a Deus. Não é assim. Há um elemento racional muito forte. O amor, ele é muito racional. Né? O amor, ele é um tripé. Ele é sentimento, mas ele também é razão e ele é atitude. Então, a gente precisa ter isso em mente,
que a atitude faz parte das nossas ações. Por exemplo, porque a gente falando assim, né, às vezes quem está acompanhando a gente aqui tem uma situação muito concreta de vida e não consegue enxergar a aplicação do que a gente está dizendo muito filosoficamente. Então, vou dar um exemplo. Alguém te fez muito mal. Vou pegar por mim. O que eu faço de forma muito prática? Primeiro, eu não saio por aí falando mal dela. Eu não vou sair por aí tratando mal. Eu lembro muito de Romanos 12, que nos diz que nós não devemos devolver o mal com o mal, mas fazer o bem é que nos faz mal. Então, a primeira atitude de perdão que eu faço é não queimar essa pessoa com outras pessoas. Poxa, você sabe o que fulano fez? E aí você vai degradando, por mais que ela realmente tenha culpa no cartório, você vai prejudicando ela na opinião do grupo social. Segundo, orar por essa pessoa. E é aquela coisa, quando eu oro, as pessoas quando oram por alguém que faz mal a elas, como geralmente é essa oração? São aqueles salmos imprecatórios, né? Ó Deus, pesa a tua mão sobre a vida dela, bota ela no leito para ela se arrepender e que ela venha pedir perdão. Isso não. Eu tive momentos em que eu tive muita mágoa de determinadas pessoas e eu tive que lutar por saber racionalmente que era o certo, em que eu dobrava os meus joelhos e às vezes as lágrimas eu falava, Senhor, abençoe. Primeiro eu pedi a Deus, nesse processo de cancelamento da dívida, eu falava, Senhor, quando essa pessoa me fez mal, ela se endividou comigo e contigo. São as palavras de José. Quando a mulher tenta seduzir José, ele fala, não poderia fazer isso com o meu Deus. Então, o problema não era só com Potifar, era com Deus também. Então, a ofensa que um pecado nosso causa é a quem foi machucado e a Deus. Então, o meu perdão, ele também inclui na oração virar para Deus e falar assim, Senhor, apaga do teu livro essa dívida que fulano de tal contraiu contigo quando me machucou. Então, eu peço a Deus que no dia em que a gente estiver face a face com ele, que nada disso que me foi feito seja levado em consideração. E além disso, eu peço a Deus também, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida dela, que dê paz, que dê saúde, que dê alegrias, que, sabe, eu começo a pedir o bem como eu estaria pedindo pelas pessoas que eu mais amo na minha vida. Então você percebe, eu estou falando aqui de atitudes que as pessoas não fazem. E tudo isso são demonstrações práticas desse perdão, que demonstram o seu perdão. No meu caso, eu costumo fazer, eu peço assim, Senhor, me mostra onde eu estaria se não fosse a tua graça sobre a minha vida. E uma vez constrangida por essa graça, me faz canal dessa graça para esse alguém também. Porque eu volto àquela questão, quando eu enxergo o tamanho das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas omissões, eu exerço misericórdia naturalmente com o outro. Agora, se eu me julgo acima do bem e do mal, e como a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia, eu achar que eu sou apenas vítima da situação e que não há em mim nenhum mal que eu possa dizer que eu recebi um perdão de Deus e por esse motivo eu precisaria perdoar também, então é difícil, porque só é um exercício de realmente autoanálise da pessoa. Quando você enxergar exatamente quem você é e o tamanho da graça que você recebeu, aí sim é aquele start para que você veja que você não tem outra opção a não ser estender esse perdão. E quando você falou em relação a colocar no outro essa decisão, Maurício, eu fiz uma enquete no final de semana sobre o que você considera imperdoável numa relação a dois, trazendo agora realmente para uma relação a dois. E os dois itens mais mencionados foram traição, abuso e ainda um terceiro, mentira. Então, especificamente na traição, você me fez lembrar quando diz, quando alguém peca contra mim, está pecando primeiro contra Deus. E aí eu lembro da aliança, né, de fidelidade numa relação, num casamento. E quando alguém quebra essa aliança, está quebrando também a aliança que fez com Deus, com o Senhor primeiro, para depois quebrar comigo. Né? Então, especificamente em relação ao relacionamento a dois, ele se torna mais difícil esse perdão? Como é que você, na prática, pode fazer? Porque quando a gente fala que perdoar não é necessariamente voltar a conviver, a gente está falando de um relacionamento social, muitas vezes até familiar, com parentes de segundo, terceiro grau.
mas é quando essa relação é a dois, em que não existe esse afastamento prudencial, você tem que estar no convívio, no dia a dia, numa rotina, e tendo que trabalhar esse desejo de perdoar o outro. Uhum. O perdão divino, o perdão ele é sempre o primeiro caminho. Por quê? Porque ele é baseado na graça, que é baseada no amor. Então, se a gente faz uma trilha de elementos de Deus até a gente vai, para chegar em Deus, a gente tem que passar pelo perdão. No caso conjugal, Jesus abriu uma exceção, né? É o caso em que Jesus fala que é permitido, por exemplo, um divórcio. Mas Jesus não diz que você não deve perdoar, porque isso é uma questão que as pessoas costumam confundir. Você tem a liberdade pela palavra de Deus de se divorciar no caso de traição? Tem. Você é obrigado a se divorciar? Não. Quando você se divorcia, você deve perdoar? Deve. São coisas separadas, né? Eu não acho que... Quando é que é mais difícil você perdoar? Quando você é um ser humano. Tá? Quando você não é um ser humano, é muito fácil você perdoar. Porque o que acontece? Vem da nossa natureza. Nós nascemos em pecado, nós temos uma inclinação pecaminosa, que vem desde os nossos primeiros pais. Qual é a nossa reação imediata a uma ofensa? Né? Vamos supor, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você está lá no supermercado, Duda, fazendo as suas compras, daqui a pouco vem uma senhorinha muito enfesada com o seu carrinho, quer passar, você está tampando o corredor e ela vai muito enfesada e dá com o carrinho no seu calcanhar e deu aquela dor. Qual é a tua reação imediata? Você vira para ele e fala assim: ô, minha querida, eu te perdoo em nome de Jesus. É isso que você faz? Não. A tua reação imediata é você mandar essa mulher para o quinto dos infernos. Né? Você vai xingá-la, você vai falar, tá maluca, você vai ofender. A nossa reação imediata sempre é o revide, pela nossa natureza humana. Então eu costumo usar uma metáfora, que é a metáfora do Rio Amazonas. Não sei se você teve a oportunidade de navegar no Rio Amazonas ou de estar às margens do Rio Amazonas. Não, ainda não. É um rio tão caudaloso, com a força tão potente de água, de tantos milhões de litros de água por segundo, que em alguns pontos você não consegue nem ver a outra margem. Você imagina que você está nesse rio e você imagina que esse rio representa a tua natureza humana. Seguir a tua natureza humana, aquilo que é fácil, é você sentar numa boia, você relaxar e você deixar a vida te levar. Isso é o que a tua natureza pede. É o que é fácil. Eu vou me vingar, eu vou retribuir, eu vou parar de falar, eu vou cortar relações, eu vou xingar, eu vou jogar o nome dele para todo mundo saber quem ele é, papapá, papapá. Isso é vingança, é relaxar. Jesus não nos chamou para relaxar. Jesus nos chamou para nadar contra a corrente. O evangelho é contra a correnteza, é ir em oposição ao que o mundo nos prega. Então, é para a gente nadar Rio Amazonas acima. Agora você imagina você no Rio Amazonas tendo que nadar na contracorrente. Você vai fazer um esforço sobre-humano, você vai ficar exausta. Então, às vezes, e muitas vezes, seguir a natureza de Deus, naquilo que contraria os nossos impulsos e a nossa natureza, exige um esforço sobre-humano. E é por isso que a gente tem que ser tão dependente de Deus para que Ele nos ajude nesse sentido. Né? Então, é duro, é difícil. Muitas pessoas falam, porque até hoje eu não consigo, porque é muito difícil. Eu sei. Eu lembro quando eu estive numa igreja que eu fui procurado ao final de uma ministração por uma senhora que o melhor amigo do filho dela, que era como o segundo filho dela, assassinou o filho. Você imagina a dor que essa senhora não sentiu e você não imagina a dificuldade para perdoar esse rapaz. Né? Que ela acolheu durante tantos anos na casa dela e que por uma situação matou o filho. Você vai dizer para essa senhora que é fácil você perdoar? Não, ó. É muita abraçada que você tem que dar. E agora, a gente tem que lembrar. Não tem como apagar. Não tem. São coisas separadas, né? Se eu jogo para cima uma faca e eu me arrependo, ainda assim ela vai cair em cima de mim. Ela vai me machucar. A consequência do pecado. Tem as consequências, né? Perdão, eu me perdi um pouquinho, eu estava falando da dificuldade, sim. E a gente tem que lembrar que, em certa ocasião, quando Jesus estava pregando o Evangelho, o grupo das pessoas que estavam seguindo para ele viram e falaram assim: Senhor, mas essa palavra é muito dura. Se for assim, não dá para continuar seguindo. E o que eles fizeram? Eles foram embora, porque era duro. Jesus podia ter ido atrás e falar assim: não, volta aqui que eu vou amenizar um pouco o discurso. Deixa eu fazer a coisa ficar mais light para você.
Deixa eu vender um evangelho light, que é aquele que só prega alegria todo dia, felicidade eterna sem sofrimento, que não é o evangelho de Cristo. Ele não faz isso. Ele deixa eles irem embora, mantém a fidelidade à sua palavra, aí ele vira para os 12 e fala, e vocês também vão? E aí Pedro fala, Senhor, mas para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida, né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes fazer o certo vai exigir de nós esforço. E fazer o certo significa obedecer a Deus. E é muito interessante, quando você muitas vezes conversa com uma pessoa que não conhece Cristo, ela vai te dizer, não, porque essa religião de vocês aí é muito sobre pode, não pode, pode isso, pode aquilo. Só que não é isso. Quando você vai ver os mandamentos de Deus, eles são feitos para o nosso próprio benefício. Né? Zagri, muitas vezes as pessoas querem uma garantia de que o outro não vai reincidir, que não vai fazer novamente, para que possa ser perdoado. E aí eu lembro do Senhor fazendo uma metáfora e dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, vai acontecer novamente, né? E muitas vezes nós criamos expectativas e nós nos frustramos em cima da expectativa que nós mesmos criamos. E a gente volta para Efésios e Colossenses, aquelas passagens que eu li, né, em que que ensina que a gente tem que tomar o perdão de Deus a nós como nosso perdão para o próximo, como exemplo do nosso perdão para o próximo. Assim como. Porque, e eu lhe pergunto, nós fomos perdoados no momento da justificação? Fomos. Mas a gente não continua pecando todos os dias? Exato. Né? Davi, por exemplo, que eu acho uma das pessoas mais fascinantes da Bíblia, Davi, ele peca lá com Batseba, com Urias, aquela situação toda, Deus manda o profeta Natã, ele é perdoado. Tem a consequência, o filho dele morre. Aí ele é restabelecido, escreve lá o Salmo 51, aquela coisa toda. Você vira 1, 2 páginas da Bíblia, você pega Davi daqui a pouco, fazendo o censo, o recenseamento. A questão de vaidade e de orgulho. Era outro pecado, mas ele pecou. E aí Deus manda de novo o profeta, dessa vez o profeta Gade, e tem mais consequência. Tem uma praga lá, morre um monte de milhares de pessoas do reino. Né? Então Deus sabe, o Salmo 103 fala que Deus sabe que nós somos pó. Ele olha para a gente com essa misericórdia, sempre disposto a nos perdoar. E assim como ele faz com a gente, nós devemos fazer com o outro. Agora, aqui tem um ponto. Né? E aí vem também uma outra questão que você mencionou no início da nossa transmissão. Perdoar significa continuar fazendo tudo como era antes? A gente deleta isso aqui da nossa vida e vamos retomar? Não necessariamente. Até porque, se a gente voltar a ter um tipo de convivência, alguma relação, alguma coisa assim, se isso nos coloca numa situação de risco, por exemplo, nós não devemos voltar a conviver. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem um filho ou uma filha e uma pessoa que você conhece abusa sexualmente dessa criança. Tá? Ele vai ter que responder criminalmente. Você deve perdoá-lo? Deve. Agora, depois que essa pessoa for liberta da prisão, você vai falar, não, eu te perdoei, volta a conviver aqui, só fica sozinho de novo no mesmo quarto com a minha filha. Você não vai fazer isso. Concorda? Uhum. Então, assim, o perdão, ele não necessariamente exige que você volte ao ponto em que aconteceu, no sentido da consequência. Às vezes existem medidas profiláticas, que vão evitar situações. Então, uma vez eu me lembro, eu estava conversando com uma certa pessoa que havia um membro de sua família que era uma pessoa terrível, que fazia um monte de coisa e vivia deixando ele com ódio no coração. E um dia, a gente tratando e conversando, ele conseguiu perdoar essa pessoa. E aí, ele chegou no dia seguinte, no próximo evento que houve de família, e ele pensou assim, ele falou, bom, já que eu perdoei, eu vou sentar lá do lado dele e vou puxar papo. E o cara foi, sentou do lado, puxou papo, aquela pessoa continuou tendo aquela atitude, e daqui a pouco ele estava batendo boca com a pessoa, porque ele não conseguiu se segurar. E aí, quando ele veio me contar isso, eu falei, olha, eu acho que no próximo evento de família que você for, você vai lá, você cumprimenta, você abraça, mas você não precisa ficar tão perto. Senta em outro grupo, fica afastado. Entende? Então, o perdão, ele não vai fazer necessariamente você colocar você de novo naquela mesma situação que pode gerar pecados. Isso seria, inclusive, em termos bíblicos, uma burrice espiritual. Para que eu vou me colocar numa situação de pecado? Eu vou dar um passo atrás, vou me prevenir para que essa situação não venha a acontecer. Como o Salmos 1 diz, né? Não assentar na roda dos escarnecedores. Então, seria realmente uma forma de evitar. Tem alguns comentários aqui, deixa-me ver. Cris diz, eu perdoei de coração, mas ainda sinto mágoa. Eu perdoei?
Isso é aquilo que a gente falou, Cris. Perdoar não necessariamente está ligado ao sentir. Eu vou dar um exemplo para você aqui, tá? Imagina que você queima a sua mão. Você está no fogão, você pegou numa panela, aquela coisa que acontece, queimou. Isso já aconteceu com quase todos nós, né? Eu não estou te ouvindo aqui agora, né? Deixa eu ver se sobe aqui. É que tem um monte de comentário que os comentários pararam aqui para mim, eu não fiquei vendo. Mas você queimou a sua mão. Você sentiu aquela dor, né? Aquilo doeu demais. Só que o tempo fez aquela bolha, você não conseguia encostar em nada. Se foi num lugar onde a roupa roçava, você tinha que ficar levantando para não ficar roçando, doía. O tempo foi passando e você foi passando pomada ali, né? Que é o perdão, na metáfora. Vai tratando, vai tratando, vai tratando. Um dia, aquilo sumiu, você não sente mais a dor. Hoje você pode bater, tocar, roçar onde você fez a queimadura, mas não dói mais. Pode até ter uma cicatriz. Né? A minha sogra, por exemplo, teve uma grande queimadura no braço, ela tem uma marca no braço. Podem ficar cicatrizes. A pergunta é, ainda dói? Né? Ainda dói daquele jeito? Então, o perdão, e aí a gente fica esperando parar de doer para perdoar. Ou seja, a gente espera parar de doer para botar a pomada. É o contrário. Você tem que botar a pomada para parar de doer. Percebe, Cris? Então, o perdão, ele tem que vir, e aí uma vez que o perdão vem, é que isso vai sendo tratado no teu coração e a dor vai desaparecendo. Lembra que muitas vezes isso vem num processo. Né? Às vezes não, tem gente que consegue perdoar num ato instantâneo, mas às vezes isso acontece num processo. E o que você precisa é começar a usar essas práticas de perdão para que você consiga, com o passar do tempo, não sentir dor. E lembre-se de uma coisa. Nós não estamos falando aqui dessa caneta, a gente não está falando de coisas meramente físicas e materiais. Nós estamos falando do evangelho divino. Nós estamos falando de sobrenaturalidade. Então nós entendemos que se nós cumprimos um mandamento de Deus, o Senhor entra e Ele age. Então quando nós perdoamos, nós entendemos que pelo amor e pela graça de Deus, Ele começa a trabalhar no nosso coração. Então além da questão emocional do nosso tratar, Deus também começa a tratar com a gente. Eu posso dizer, por exemplo, desculpa, eu vou ter que falar do livro de novo, mas é para contextualizar. Quando eu escrevi Perdão Total na Igreja, que é um livro para cura de pessoas que foram feridas no ambiente da igreja, eu entrevistei mais de 50 pessoas. Eu fiz uma pesquisa qualitativa para identificar as 10 principais causas de machucados na igreja. E nessas conversas eu fui conversando com muitas pessoas em muitas situações. E uma coisa que ficou muito clara para mim, depois de ter conversado com elas, é que aquelas pessoas que conseguiram perdoar, hoje elas têm uma paz enorme no coração. Elas conseguem falar, cara, eu lembro, eu não esqueci, eu não tive amnésia, mas isso já não está todo dia no meu pensamento, isso não me machuca todo dia, eu não fico com ressentimento, a vida seguiu. Se eu paro, se eu penso, eu me sinto chateado. Mas não é uma coisa que fica me esmagando todos os dias. Quem não perdoa, continua sendo esmagado por aquele ressentimento. Então fica a sugestão prática para você, Cris. Comece a trabalhar em oração, em fazer o bem, tudo isso, e com um real desejo no coração, racional, de perdoar essa pessoa que te fez mal. Eu tenho certeza, pela experiência, pela palavra de Deus, que aos poucos você vai ver que essa dor que você sente, ela vai começar a ser amainada, tá? Aí tem mais um comentário, acho que é Cida. Cida, eu perdoei de verdade, não sinto mágoa, mas não quero falar nem me aproximar da pessoa nesta vida. Só desejo paz e felicidade para ela. Conviver jamais. Perfeito, não há nenhum problema. Cida, né? Se a Cida voltar a conviver, levar ela a pecar por raiva, por ressentimento, por ódio, por isso, porque não tem necessidade. Né? Então, não há nenhum problema no que você expôs. Como uma pessoa escreveu também, meu casamento acabou por uma violência doméstica. Não consigo perdoar. O que fazer? Bom, aí a gente tem coisas diferentes. Né? A violência doméstica, ela não é explicitada nas palavras de Jesus como uma autorização para o divórcio. Porém, a gente tem que lembrar que Jesus fala sobre a infidelidade, sobre a questão sexual,
né, o pornos, a porneia, mas Paulo fala sobre o abandono. Né, se a pessoa, se o cônjuge o abandona, deixa-o ir. E muitos teólogos entendem que o abuso, que a agressão física, é um abandono. E também é uma traição. Embora não seja traição no sentido que Jesus falou, porque Jesus foi muito específico, porque a palavra no grego, pornos, é da área da sexualidade. Não é uma traição, por exemplo, um sócio que roubou o outro, traiu e roubou o outro, é na área da sexualidade. Mas entende-se que o abuso, a violência, ela está incluída nessa questão do abandono. É alguém que abandonou os votos, abandonou a aliança. Ela já abandonou o casamento ao fazer isso, embora não tenha assinado um papel. Isso é uma linha adotada por muitos teólogos muito respeitados. Eu, pessoalmente, eu entendo dessa maneira. Porque eu não consigo entender Deus colocando os seus filhos numa situação, inclusive, que expõe suas vidas ao risco. Né? Porque um marido ou uma esposa, violência doméstica não é exclusividade de homens, né? Embora pela questão da força física, isso aconteça com mais frequência. Mas eu, por exemplo, a minha esposa luta Muay Thai. Eu sou, que é boxe tailandês. Eu sou fraquinho, só fico lendo livro aqui o dia inteiro. Se ela quiser me bater, eu vou apanhar dela. Então aqui em casa a coisa é o contrário. Mas geralmente o homem é quem tem a força física. Então, assim, seja quem for que causar essa agressão, no meu entendimento teológico, essa pessoa já não está cumprindo mais os votos conjugais. Ela já não está mais dentro do pacto, ela rompeu o pacto. Então, no meu entendimento, Maurício, como teólogo, como é que é o nome dela? Perdão, eu não guardei. Eu sou muito ruim para guardar. Eu não mencionei esse nome. Desculpa, mas a irmã que colocou, ela sabe que é ela. Tá? Então, desculpa, querida, eu esqueci de guardar o seu nome, mas que você entenda que, no meu entendimento teológico, o teu divórcio é válido. Tá? Agora, a questão é o divórcio. A outra coisa é o perdão. Né? E para isso você tem que tratar... Eu, assim, tenho caminho, porque é muito difícil. A gente aqui está falando algumas coisas, mas eu posso te apontar alguns caminhos práticos para isso. E pela minha experiência, isso vem através do conhecimento do que a palavra diz, da introjeção dessa verdade, que nos leva a viver essa verdade. Então, o primeiro passo que eu acho que você tem que fazer, você deve procurar o seu pastor. Você deve procurar o seu líder espiritual para conversar com ele e que ele a ampare nessa caminhada. Para te mostrar, olha, você está errando aqui. Você não consegue perdoar porque isso aqui é um conceito que você está vivendo de forma errada. Então, um pastor é uma pessoa muito bem gabaritada para te ajudar. Além disso, desculpa se isso parece como merchandising, mas eu não tenho outro caminho. Eu escrevi 3 livros justamente para oferecer resposta para uma pessoa que diz o que você está falando. Então, com a sua autorização, Duda, eu vou mostrar aqui. Ó. Esse aqui é o livro que eu escrevi, é o Perdão Total. Um livro para quem não se perdoa e para quem não consegue perdoar. É exatamente o seu caso. Justamente eu escrevi esse livro para oferecer respostas bíblicas para pessoas como você, que dizem, eu não consigo perdoar. Está aqui no subtítulo, para pessoas que não conseguem perdoar. O que eu fiz nesse livro? Eu fui na Bíblia e pesquisei, aqui tem mais de 350 passagens bíblicas aqui dentro, digeridas de uma forma muito simples para ser entendida, para que eu possa mostrar a verdade bíblica para os meus irmãos que vierem a ler e que, através disso, elas consigam encontrar sua paz de espírito e o perdão. Então, eu queria deixar uma sugestão, não tem nada a ver com vendas, eu não vim aqui para isso, mas eu te sugeriria que não é só isso, tá? Além de procurar o seu pastor, para você ser tratada, que você também busque esse livro. Ele está em qualquer lugar que você buscar. Está na Amazon, está no site da editora Mundo Cristão, está nas lojas americanas, enfim, onde você procurar, você vai achar. Se você for de Recife, está aí na livraria Luz e Vida. Se você for da Recon, ele deve estar aí na livraria da Recon também, né? Então, é muito fácil de você achar. E eu acho que vai te ajudar muito pelo feedback que eu estou tendo, tá? Para você ter uma ideia, esse livro ele foi lançado em 2014. Geralmente um livro, em média, ele vende 1.000, 2.000 exemplares, ele já foi vendido 36 mil. Isso quer dizer o que? É um livro maravilhoso? Não. Ele é um livro muito simples, mas ele traz verdades bíblicas. E por isso tem tido boca a boca, as pessoas recomendam, dão de presente, e por isso tem ajudado pessoas. Eu gostaria de deixar essa sugestão, que por favor entenda no meu coração, não é para vender, é para te fazer bem. Tá?
E a partir do entendimento das verdades bíblicas, eu tenho muita convicção de que você vai conseguir perdoar. Tá? Maravilha. Olha só, a nossa conversa foi tão boa que o tempo passa e a gente nem percebe. Estamos no limite que é concedido pela live, que é de 1 hora, senão ela mesma cai. Então, Maurício, queria lhe agradecer muito por esse espaço, por essa conversa. Eu gostaria realmente de te honrar, né, os livros que você escreveu, realmente por essa atitude de incentivar as pessoas e mostrar um caminho para quem quer perdoar, para que os relacionamentos sejam vividos à luz da Bíblia, que é o meu nicho de atuação no Instagram. Ajudo você a se relacionar à luz da Bíblia. Esse é o meu nicho, é o meu foco, e realmente eu estou muito feliz com a sua participação. Se você tiver uma outra oportunidade, vamos combinar, porque 1 hora realmente foi muito pouco para a gente conversar aqui. E deixo meu agradecimento e já um convite de volta. Tá bem, já está aceito. Obrigado, Duda. Espero ter contribuído. Obrigado a cada querido que esteve aqui com a gente nesse período. Espero que tenha abençoado a vida de cada um de vocês. Se vocês quiserem, tiverem alguma necessidade, alguma questão, fica aqui aberto os nossos canais virtuais. Eu estou aí no Instagram, no Facebook, tem um blog. Você pode procurar lá por mim que você vai encontrar. Eu vou salvar essa live. No que eu puder ajudar. Vou salvar a live e vou disponibilizar também. Ela fica disponível por 24 horas. Tá bom? Tá bom, Zagari, mais uma obrigado, vez, obrigada. Prazer. Até uma próxima. Beijo grande. Gente, obrigado. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.